Olá meus amigos, estamos iniciando mais um episódio do Pocando Verbo e hoje estamos aqui na presença do Breno Paneto. É isso, doutor Igor, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, espero que a gente possa ter uma conversa boa aí e pocar o verbo. Uma grande satisfação. E não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos e também se inscrevam no nosso canal, que está aparecendo aí na telinha aí, tá bom? E vamos lá para mais um episódio, né? Tem esses animais aqui como decoração aqui, porque o tema hoje é importante, né? Nós falaremos um pouco sobre a questão dos cuidados aí com os animais, especialmente os animais domésticos. E o doutor vai até contar uma historinha aqui sobre a onça, né? Infelizmente, nós tivemos um caso muito triste aqui no estado do Espírito Santo, de um zoológico, de uma onça pintada que estava prestes a ter um filhote, que após que ela teve esse filhote, ela o abocanhou. Então nós solicitamos junto às autoridades competentes, né, a CPI dos maus tratos, o bem-estar animal do estado do Espírito Santo e também junto à Polícia Civil para que possa verificar se houve ou não o caso de maus tratos naquele momento e naquela situação. Justamente porque é preciso que aquela fêmea estivesse no local ambientalmente adequado, se houve alguma situação de negligência para que ela estivesse junto com os outros animais e tivesse, portanto, estresse, ou se havia ali naquele momento uma falta de liberdade nutricional, onde ela não tivesse acesso a todos aos alimentos, medicações e necessidades que um animal tem num ambiente como aquele e também no momento de estar ali com o seu filhote prestes a nascer. Então nós estamos atuando firmemente, solicitamos através da nossa Comissão de Direito Animal do OAB Espírito Santo que esse caso possa ser esclarecido e cientes de que, se tiver configurados maus tratos, nós vamos atuar junto com as autoridades para que possa ser investigado e punido na forma da lei. Nossa defesa é de todos os animais, além dos cachorros, além dos gatos, das onças, de todos os animais que estão envolvidos dentro desse ambiente humano e animal. Isso, só abrindo um parênteses aqui, o Breno ele é presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, né, também é um advogado, também atua, né, na área de gestão pública, já atuou aí como até subsecretário de Meio Ambiente também, né? Sim, é verdade. Justamente, Igor, eu tive a felicidade de ser convidado pelo prefeito Lorenzo Pasolini, a quem eu agradeço muito as oportunidades. Fui inicialmente secretário de Cidadania e Direitos Humanos e Trabalho, respondi pela secretaria SENCID, depois fiquei um breve período, depois eu fui subsecretário na Secretaria de Meio Ambiente. Lá nós começamos um trabalho muito intenso e o exemplo que a gestão Lorenzo Pasolini deu para todas as outras cidades do estado do Espírito Santo. Vitória, nossa capital, foi a primeira cidade a instituir a primeira política pública permanente de bem-estar animal do Espírito Santo. Foi o programa Vitória da Castração Animal. Eu tenho a felicidade de ser o gestor desse projeto naquele momento e de, junto ao prefeito Lorenzo Pasolini, trabalhar pelos animais de maneira permanente. O programa Vitória da Castração Animal foi um programa e é ainda um programa muito pioneiro porque ele garante não apenas a castração, mas também a medicação dos animais. Então, esse animal ele vai ter a garantia de não sofrer durante o processo cirúrgico, ele vai ter ali anestesia, se tiver alguma complicação ele também tem direito às medicações pós-cirúrgicas. Esse é um programa que prevê exames, são 5 exames diferentes para que esse animal possa passar por um procedimento cirúrgico de maneira segura, para que ele não sofra. Infelizmente, nós havíamos tido antes, não só em Vitória, mas em várias cidades, os famosos mutirões de castração que não tinham exames, que não tinham muitas vezes medicamento e que havia um índice de letalidade muito grande. Com a instituição do programa Vitória da Castração Animal, nós conseguimos diminuir muito essa letalidade em razão dos medicamentos e também dos exames. Para além disso, outra inovação importante é que o programa prevê a microchipagem de todos os animais e o registro deles num sistema próprio. Ou seja, cada animalzinho, se você, munícipe de Vitória, castrar, vai receber um chip onde vai ter a identidade do tutor e também as informações desse animal. De maneira que, caso esse animal possa ser abandonado e se perder, nós temos o leitor, através da Prefeitura de Vitória, para poder fazer a identificação desse animal. Então isso é muito importante, uma política para que a gente consiga ter o registro dessa população na nossa cidade de Vitória. Então foram muitas inovações, esse programa está registrado através de decreto, há uma norma que regulamenta esse programa, e eu acho que a grande novidade também que eu gostaria de trazer sobre esse exemplo é a transparência que esse programa tem. À época, eu até me lembro que a equipe técnica falava, ó, subsecretário, eu falava, o senhor não, pode me chamar de você, que é muito jovem e tem essa identidade digital, né? A gente nasceu nessa era digital. Eu lembro que eu defendi muito para que nós tivéssemos um programa que fosse transparente,
Hoje, se você pegar o seu celular na palma da sua mão e colocar lá bem-estar-animal.vitoria.s.gov.br, você tem acesso a um painel das castrações. De maneira transparente, você consegue saber quantas castrações já foram feitas, em quais bairros da cidade, em quais regiões e qual o perfil de público também foi atendido. Isso é uma garantia de transparência para que cada munícipe possa entrar e ter acesso a esses dados. Então é um programa muito completo, muito robusto, que serviu de exemplo para os outros municípios, inclusive para o Estado, que recentemente lançou uma política de bem-estar animal. Eu gostaria até de saber também, na sua atuação aí nessa causa animal, sobre a questão do incentivo para que as pessoas se responsabilizem, né, por esses animais, porque todo animal ele tem um dono, em tese, né, pelo menos aqueles que ainda não nasceram na rua. Então, às vezes, o dono ali, por causa do animal ficar doente, às vezes não tem condição de cuidar do animal e acaba abandonando aí em lixos, nas ruas, né? Durante o período noturno, principalmente. Então, qual é o trabalho assim que você tem desenvolvido ou que desenvolveu no município de Vitória, né? Sobre isso? É muito importante você falar sobre isso, Igor, porque abandono de animais é crime. Inclusive, olhando para todo mundo, falar assim, se você tiver um animal e abandonar num local ermo, num local noturno, você pode ser condenado. Isso é crime, não pode ser feito. Então nós temos esse trabalho muito importante de combater esses crimes de abandono, especialmente durante o mês de dezembro, que é um mês de férias. Então nós temos a campanha Dezembro Verde, onde nós trabalhamos para a sensibilização, para que as pessoas fiquem mais conscientizadas sobre a necessidade de tutela responsável dos animais. Então esse é um tema importante dentro do direito animal, da causa animal, que a gente chama de tutela responsável. Inclusive o município de Vitória tem uma lei municipal que trata sobre esse assunto e que a Secretaria de Meio Ambiente atua, mesmo hoje, né, nós não estou mais lá, mas a Secretaria atua para a defesa da posse e da guarda responsável desses tutores, que tem responsabilidades com esse animal. Nós precisamos entender que o tutor de animais, ele tem a responsabilidade de vacinar o seu animal, de manter o cartão de vacina em dia. Não adianta só você vacinar 5 anos atrás e não manter essa vacina em dia. Por exemplo, a vacina da raiva, que periodicamente você tem que manter esse animal protegido, inclusive para a saúde humana e também para a saúde daquele animal. Nós temos também a garantia do que a gente chama das 5 liberdades, a liberdade nutricional desse animal. Você tem que garantir que esse animal tenha acesso a alimento e água naquele momento de acordo com as suas necessidades. A liberdade ambiental, esse animal, de acordo com o seu porte, um animal de grande porte não pode ficar preso numa sala de 2x2, ele precisa ter uma liberdade ambiental de poder andar, de poder caminhar, de poder canalizar sua energia em um espaço onde ele consiga conviver, seja nos espaços para os animais, como os pet parks, ou então caminhando com o seu tutor, sempre com guia e coleira, porque essa também é uma obrigação do tutor, que o animal possa andar com guia e coleira para que ele não coloque em risco a sua própria existência, saindo correndo. Então muitos tutores ainda hoje não usam guia nem coleira dos seus animais, colocando em risco a vida do próprio animal. Então o que a gente fala? Você quer andar com o seu animal, garantir a liberdade ambiental? Isso é bom e é necessário, o animal precisa disso. Mas é importante que o tutor consiga andar com a coleira, consiga andar com a guia, para que esse animal fique protegido. Muitas vezes numa situação de estresse, onde esse animal vê uma pessoa desconhecida, vê um outro animal, ele sai correndo e pode causar um acidente, pode inclusive, infelizmente, custar a vida desse animal. Então a gente tem trabalhado muito para esses tópicos que envolvem a guarda responsável de animais domésticos. O tutor precisa entender hoje que ele tem responsabilidade junto a esse animal. Muito bom. Não precisamos fazer o 2x não, tá? Aqui é 1x, 1,5, né? X tá bom. Verdade, vou falar mais devagar. Não, é legal porque às vezes a gente precisa ser cirúrgico em determinados assuntos ali. Às vezes tem que falar muito, mas tem que falar também de forma rápida, né? Rápida, é verdade. Porque o nosso tempo é muito assuntos. corrido. Só advogado também, então sabe. Sabe como é. Além das causas animais, um lutador, um militante, né? Também tem um viés político, né? É verdade. E é um jovem também, tem apenas 27 anos, é 27 isso? anos, é verdade. 27 anos. E já se passaram muitos anos, eu não vou nem falar a minha idade, não. Mas é interessante os jovens começarem a se interessar pela política, né? Porque as pessoas, no geral, veem a política como algo ruim, pelas imagens que as pessoas veem aí nos jornais, nos noticiários. Mas a política ela não foi feita para ser ruim, né? Sim. A política ela foi feita para ser uma democracia, né? As pessoas lutarem por direitos, participarem mais do Estado, né?
e não ter esses conflitos que nós vivemos hoje aí, infelizmente, né? Então é importante, como jovem, você se interessar pela política, você que é jovem, né? Principalmente as mulheres também, participem mais da política. A gente já teve um episódio passado, estivemos com a doutora Valdirene, falamos muito sobre isso, da importância das mulheres na política, né? E nós temos que ter essa diversidade mesmo, porque a diversidade ela nos aponta pontos de vista diferentes, né? É verdade. Para chegarmos, de repente, a um objetivo comum que atenda aí toda a sociedade, né? É verdade. Inclusive, exemplos de pesquisas científicas de universidades americanas mostram que quanto mais diverso é a comunidade, mais inovação a gente tem. Então, a inovação ela é em ambientes diversos, isso significa mulheres participando, jovens participando, pessoas negras participando, os indivíduos com ideias diferentes, significa que a gente consegue ter mais representação de valores diferentes, formações diferentes. Isso é importante para que a inovação possa florescer. Então, eu acho muito importante essa participação, especialmente na política. Muitas vezes, no Brasil, a gente ficou distante da decisão política e deixamos ela renegada a outras pessoas, como se os políticos não fossem pessoas como nós. Afinal, um político não sai de Marte ou político não sai de Urânio. Eles são pessoas que foram eleitas para representar determinadas bandeiras e valores. Então é muito importante que a gente possa participar da política. Eu, muito jovem, né, ainda sou jovem, com 27 anos, mas desde a minha formação estudantil, participo desse debate para que a gente consiga levar os nossos interesses, as nossas demandas, as nossas bandeiras para dentro da representação política. Eu me lembro que quando estava na UFES, né, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal, eu vi um caso muito triste, que foi o assassinato da doutora Milena Gotardi dentro do campus da universidade. Naquele momento, o crime foi identificado como passional, né, o seu relacionamento, mas a escolha do local demonstrava uma fragilidade da universidade, ou seja, ali não havia policiamento, não havia controle de entrada, não havia iluminação adequada, não havia câmeras de vídeo monitoramento, tudo dificultava para a segurança. Inclusive a própria poda das árvores, enfim, havia todo um contexto. Naquele momento, nós nos unimos a vários estudantes que viam essas dificuldades. Senhoras, eu nunca me esqueço, quando eu estive no curso de pedagogia, e lá, infelizmente, ainda muito militante, né, ideológico, nós éramos uma chapa identificada mais à direita, e ali fomos vaiados, aquela discussão toda, porque defendíamos um plano de segurança para a universidade. Saí do curso de pedagogia, 3 senhoras me abordaram, já mais velhas, acima dos 50 anos, falaram assim, olha, como é seu nome? Breno, prazer. Nós ficamos muito felizes que alguém esteve aqui para representar os estudantes, a defesa dos estudantes. Porque esse é um problema real. A gente sai daqui às vezes 11 horas, porque um professor estica a aula, 10h40, 11 horas. Nós temos que sair daqui do prédio da pedagogia, para quem conhece a UFES, é bem lá atrás, o centro de educação, para poder ir andando naquela passarela com medo de ser assaltado. E a gente sabe que muitas vezes liga para a polícia, às vezes o policial, naquele momento, né, isso 2015, 2016, por desconhecimento, dizia o quê? Ah, em um território federal não pode entrar polícia. Quantas vezes eu ouvi isso? O que era uma falácia. Então nós nos unimos, fundamos naquele momento a Opção UFES Livre, que foi o primeiro grupo de movimento estudantil em defesa dos estudantes, a gente fala, para que a gente pudesse realmente resolver os problemas reais da universidade. E esse problema de segurança foi um problema real. Nós propusemos as medidas para uma UFES mais segura, nós conseguimos um plano de segurança para a universidade e uma das minhas propostas, eu acabei sendo eleito conselheiro universitário representando esse grupo Opção, foi justamente a Polícia Militar na UFES. Hoje é uma realidade. A PM está na universidade. Toda vez que eu vou lá, eu vejo como que a gente consegue, através da luta política, através do convencimento livre das pessoas, representar interesses legítimos e levar para os espaços de decisão. Às vezes, essas 3 senhoras não teriam tempo ou trabalho de conhecimento de outras pessoas para poder se unir e fazer uma chapa e disputar as eleições para o Conselho Universitário e para o DCE, como nós fizemos. Mas a força delas, a nossa do curso de Direito, de outros colegas de Medicina, dos cursos de Design, enfim, diversos cursos diferentes com interesses comuns se uniram para que nós formássemos essa chapa. Então esse é o exemplo que eu trago de que uma demanda represada, um problema real que foi resolvido de que maneira? Através da construção política. E voltamos no segundo bloco com Pocando Verbo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos para que todos tenham acesso ao nosso conteúdo, todo sábado às 14 horas, no Pocando Verbo.
E o Breno vai falar um pouquinho agora nesse segundo bloco sobre o Brasil Mais Empreendedor. O Breno que é coordenador desse programa. Esse é um programa que me dá muito orgulho pessoalmente, porque é algo que eu tenho uma conexão muito grande, que é defender a educação e defender o empreendedorismo. O Programa Brasil Mais Empreendedor, através do Sind Jovem, que eu faço parte, nós fomos escolhidos para poder participar junto à nossa Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, a CONAGE. Foi um programa que já foi desenvolvido em vários outros estados do país, municípios, e a gente estava trazendo então para o Espírito Santo através do Sind Jovem. E esse programa, ele tem uma metodologia super exclusiva e diferenciada que mostra como, de fato, as pessoas podem resolver os seus problemas para ganhar dinheiro. A gente sempre fala isso, para quem participou do Brasil Mais Empreendedor sabe. Não é um programa para você pendurar mais um diploma na parede. É para você sair daqui ganhando dinheiro. E é exatamente isso, porque ele é um curso de 5 dias presenciais, onde a gente trabalha diversos temas, são 10 tópicos que envolvem de educação financeira, a fluxo de caixa, marketing. E no final desses 5 dias, cada uma das empreendedoras recebe a logomarca do seu negócio. Então é a materialização daquele sonho em uma identidade visual. Hoje, no mundo que a gente vive, não é de Instagram, de rede social, de WhatsApp, elas já saem dali, já coloca no Zap, já coloca no Instagram e já divulga a sua própria marca e o seu próprio negócio. E a ideia é a gente levar para as comunidades essa educação empreendedora. Porque o que eu digo, para quem vive na periferia, na comunidade, sabe que nós temos ali o pipoqueiro, o cabeleireiro, a dona que faz bolo de pote, o cachorro quente, são várias pessoas que estão ali fazendo a sua correria do dia a dia para conseguir levar o seu negócio para frente, pagar os boletos, porque a gente sempre diz no programa também, os boletos sempre vencem. Eles são os melhores lutadores, eles sempre vencem. É através da nossa energia, do nosso empenho que a gente consegue mudar as coisas. Infelizmente, a gente vive num estado muito desafiador. Eu costumo sempre dizer que o Estado brasileiro ele é um Robin Hood às avessas. Ele privilegia quem mais tem e cria dificuldades para quem menos tem. O Brasil Mais Empreendedor vem para facilitar a vida desse empreendedor. Então é um programa feito para ser prático. É um programa que já formou mais de 800 mulheres no estado do Espírito Santo, em 11 municípios diferentes nesse último ano de execução. Teve uma emenda do deputado federal Felipe Rigoni, através de um convênio com o Ministério da Economia. Então nós conseguimos fazer um grande trabalho. E esse programa ele é focado para o público feminino, né? Nesse primeiro momento foi focado no público feminino, porque nós vimos que durante a pandemia os negócios mais prejudicados foram das mulheres, que muitas vezes têm jornada dupla, tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar fora. Então muitas vezes as pessoas na pandemia que foram mais prejudicadas foram essas mulheres, que perderam seus negócios, perderam seus empregos. E a partir dali saíram diversas iniciativas. Vou mandar um abraço aqui para a Bela, do Instituto Mulheres em Ação pela Cidadania. E lá, por exemplo, nós temos a primeira turma, foi na comunidade Andorinhas, que muitas vezes a gente fala, sempre era levada só para o noticiário policial, de notícias ruins. Então eu lembro quando a Bela sentou e falou, Breno, nós queremos trazer aqui para a comunidade Andorinhas. Nós fizemos esse primeiro curso lá, tivemos várias mulheres, quase 100 mulheres, e dali saiu o projeto Feira Empreendedora. Então, além do curso presencial, essas mulheres no último dia aprendem a vender os seus produtos, vender os seus serviços, através de uma feira empreendedora que a gente apoia. E aí, com essa feira empreendedora, nós começamos lá, já está indo para a 7ª edição. Hoje, essa feira empreendedora tem acontecido na Casa do Cidadão e essas mulheres vão criando autonomia para vender seus serviços, venderem seus negócios. E é o que a gente fala, muitas vezes os casos de violência doméstica, essas mulheres deixam de sair da condição de violência pela dependência financeira que ela tem com seus companheiros. Então a autonomia financeira, a capacitação, o acesso à educação, como essa educação empreendedora, faz com que essas mulheres consigam entender o seu grande potencial. E essa mulher que está nos assistindo, essa mulher empreendedora, que tem o seu próprio negócio, que queira ter acesso a esse programa, a fazer cursos, a buscar apoio, a fazer a sua logomarca, de que forma que ela tem acesso a esse programa? Então, nós estamos com algumas edições, a primeira edição do programa acabou, nós estamos trabalhando para a segunda edição do programa aqui no Espírito Santo, então acompanhe @brasilmaisempreendedor.es, que você vai ficar sabendo das novidades, que em breve, agora nesse segundo semestre, a gente deve ter turmas aqui na cidade de Vitória, e também tem acontecido através de institutos parceiros, então siga lá no Instagram que você vai ficar por dentro das oportunidades do projeto. E hoje, Breno, a sua atuação ela se remete na gestão pública, né, ainda, né, em sua maior parte. E como que está sendo essa atuação? Hoje eu sou gestor público na Prefeitura de Vitória, né? Tive a oportunidade, como eu disse inicialmente,
de responder como secretário de Cidadania e Direitos Humanos do Trabalho, fui subsecretário na Secretaria de Meio Ambiente, hoje estou como gestor público na Central de Serviços, onde a gente tem diversos trabalhos junto à gestão do nosso prefeito Lourenço Pasolini para poder levar para as comunidades e atender às demandas de diversos serviços. Um exemplo importante que nós tivemos recentemente foi a implantação do projeto do Pet Park, um espaço de liberdade ambiental para você levar o seu cachorrinho, o seu cãozinho, para que ele possa ali correr, brincar. Então, nesse momento, nós tivemos a instalação do primeiro Pet Park lá no Atlântica Park, em Jardim Camburi. São vários equipamentos como rampas, slalom, inclusive bebedouro pet, porque esse animal vai correr, vai brincar e vai ter sede. Então, também tem bebedouro, tem espaços separados para grande porte, para pequeno porte. Então, essa é uma política pública muito importante para os animais, que foi executada através da Central de Serviços. Nós estivemos lá como gestor desse projeto e mostra a sensibilidade da prefeitura, da gestão do prefeito atual, para que a gente consiga levar mais oportunidades para diversos setores da comunidade, da cidade de Vitória. Então lá são vários trabalhos que a gente tem feito, esse é um exemplo importante e é um grande desafio, sabe? A gente ali, eu comecei muito jovem, hoje eu estou com 27 anos, né? Me tornei gestor público ali, eu estava com 25 anos, fui naquele momento, quando eu assumi como secretário para responder pela secretaria, eu tinha 24 anos, fui o secretário mais jovem do Espírito Santo naquele momento, e é um desafio muito grande. Tem pessoas ali que têm mais do que a minha idade de serviço público, como servidor concursado, comissionado, prestador de serviço. Então é um desafio muito grande a gente conseguir trabalhar dentro de uma máquina que já está acostumada a ter seu próprio ritmo, a gente trazer essas ideias de inovação, de celeridade que a nossa geração, que a nossa juventude tem para dentro da gestão pública. Mas eu agradeço muito aqui publicamente novamente ao prefeito Lourenço Pasolini, que confiou a gente essa missão, que deu essa oportunidade, que mostra que, como diz a música, né, que o jovem no Brasil muitas vezes não é levado a sério e a gente precisa mostrar, às vezes, mais do que outros colegas para poder provar a nossa competência, a nossa responsabilidade. Então acho que é muito importante a gente estar nesses espaços para que a gente consiga trazer essa oxigenação que é tão importante para a máquina pública. Eu vou dar o exemplo mais ou menos da castração. Quando eu estava ainda como subsecretário na Secretaria de Meio Ambiente, antes era feito dentro da prefeitura. Nós mudamos o modelo para um modelo de credenciamento. Para quem conhece dentro de política pública são os vouchers. O que tem hoje a castração em Vitória nada mais é do que um voucher, que a gente chama de guia de castração. Você recebe essa guia e vai numa clínica privada. Você tem a garantia de um serviço como quem está pagando. Então você recebe esse voucher, essa guia, vai numa clínica, faz o seu agendamento, se tiver dentro dos critérios do programa, enfim, você vai lá, marca e faz a castração. Então são soluções inovadoras que nós temos que trazer para dentro da gestão pública. Não pode mais ser fechado em si mesmo. Nós temos serviços que podem ser públicos, mas não precisam ser necessariamente estatais. Nós temos que trazer a parceria privada para dentro da administração pública. As PPPs, as concessões, todas essas inovações são importantes para que a gente consiga dar mais celeridade dentro das políticas públicas. Eu acredito muito na parceria entre setor público e setor produtivo para que a gente consiga dar mais avanço nas ideias, nos projetos e nas propostas para a otimização da política pública. Isso, e vale destacar também, né, o quanto que o nosso estado vem se desenvolvendo aí nos últimos anos. A gente percebe aí um crescimento no ramo empresarial, no ramo tecnológico. Então a gente está tendo aí esse encontro aí também de grandes empreendedores, né, aqui no nosso estado. Exato. E, infelizmente a gente vive hoje num país muito polarizado. O emprego público, a empresa pública, o petróleo é nosso. Esse tipo de falácia que só prejudica o avanço das políticas públicas, só prejudica a gente encontrar soluções que sejam mais adequadas. E não necessariamente a solução mais adequada é aquela que é feita pelo Estado, é aquela que é feita pelo governo. Nós temos soluções que nós podemos garantir para mais pessoas se nós colocarmos a iniciativa privada junto. O exemplo que eu trouxe aqui da castração, nós podemos trazer o exemplo em nível de Brasil, da telefonia, quando ela foi privatizada e mais pessoas tiveram acesso à telefonia. Imagina, no passado os nossos pais e avós tinham que colocar no imposto de renda uma linha telefônica. Hoje isso não é realidade, nós conseguimos universalizar esse acesso. Igor, eu nasci num bairro de periferia da Grande Vitória, vivi as dificuldades desde muito cedo. Onde a gente conseguia ver desde a falta de saneamento básico, a rua sem asfalto. Minha avó era uma senhora que não sabia ler nem escrever, e eu me lembro que isso sempre me motivou muito a buscar novas oportunidades.
a ir atrás daquilo que eu acreditava. E tendo essas realidades difíceis muito de perto, eu acho que sempre me motivou a participar de muitos movimentos, né? Eu fui coordenador do MBL na época do impeachment, fiz parte do Cid Jovens, como eu faço até hoje, de entidades empreendedoras, EPL, MBL, ajudei na formação de um grupo chamado Grupo Domingos Martins, de formação de jovens para liderança. Então, essa realidade difícil impõe como que a gente precisa correr atrás para fazer as transformações que a gente deseja. E aí eu tive a felicidade de passar no Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, né, na época Cefetes. Tive a oportunidade também de fazer Direito na Universidade Federal do Espírito Santo, fui o primeiro da família a me formar numa Universidade Federal. E tive também a oportunidade de ser bolsista nos Estados Unidos, da Foundation for Economic Education, lá em Atlanta, na Georgia, e onde eu percebi como que a educação tem a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Então eu falo que a minha trajetória, ela me inspira a buscar dar mais oportunidade para as outras pessoas. Ok, muito bem, Breno. E esse foi mais um episódio do Pocando Verbo, apresentando mais uma personalidade aqui do nosso estado, né? O Breno, que é um jovem, atua na gestão pública, atua nas causas animais, na causa dos empreendedores, né? E as empreendedoras também. Então, a gente agradece aqui a sua presença mais uma vez, né, nesse bate-papo aqui no Pocando Verbo. E esperamos aí que você galgue aí sucesso, tanto na sua vida pessoal, profissional. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo aqui, né, que isso nos ajuda também a projetar os vídeos e levar aí para mais pessoas, né? E também temos o Instagram também do Pocando Verbo, que vai aparecer aqui embaixo aqui também. Então acesse o nosso Instagram, sigam lá o nosso perfil, acompanhem o nosso conteúdo e até a próxima. Muito obrigado, Breno, Muito obrigado pela participação aqui no programa Pocando Verbo.